queria começar cumprimentando o governador Eduardo Leite, nosso palestrante de hoje, agradecer muito a sua presença, seu nome, cumprimentar todas as autoridades já nominadas pelo protocolo. Eu queria fazer algumas referências especiais aqui, agradecer ao cumprimentar o vice-governador do Estado, Gabriel Souza, o senhor deputado Gilmar Zanquim, que neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em seu nome saúdo a todos os deputados aqui presentes. Cumprimentar o senhor presidente de exercício do Tribunal de Justiça, desembargador Sérgio Miguel Achute, obrigado pela presença. O senhor procurador-geral de Justiça do Estado, Alexandre Saltz. Cumprimentar o senhor defensor público-geral do Estado, Nilton Warner Maria. Cumprimento o senhor presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e da União, doutor Jorge Carlos Frederico Moreira Sina. Não sei se falei certo. Muito obrigado pelo apoio durante a tragédia dos promotores públicos. Muito obrigado pela sua presença várias vezes no Estado no ano passado, mesmo nos momentos mais difíceis. Cumprimento o senhor secretário municipal-geral do governo, André Flores Coronel, neste ato representando o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Cumprimento o senhor primeiro vice-presidente da mesa diretora, vereador Moisés Barbosa, neste ato representando a Câmara Municipal de Porto Alegre. Senhoras e senhores secretários de Estado aqui presentes, cumprimento a todos vocês, bem-vindos. Cumprimento o presidente eleito ontem da Agas, nosso amigo Lindonor Peruso. Obrigado. Cumprimentos pela eleição. Seja muito bem-vindo. Sempre essa casa será sempre sua, nosso amigo. Senhor presidente, cumprimento o senhor presidente do Conselho Superior da Federação, Humberto Buga. Seu nome, saudamos a todos os conselheiros e dirigentes da Federação, Conselho Superior, Conselho Consultivo. Cumprimento a senhora ex-presidente da Federação, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da Federação, Simone Leite. Seu nome, cumprimento a todas as mulheres aqui presentes, no mês das mulheres. Cumprimento o ex-presidente da Federação, nosso amigo Ricardo Rossovski. Nosso conselheiro César Salt. Obrigado. Cumprimento a senhora presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Suzana Belinho Englert. Em seu nome, eu saúdo a todos os demais presidentes que hoje nos prestigiam, diretores, representantes de associações e câmaras de comércio, indústria e serviço. E saúdo a todos os empreendedores e a imprensa aqui presente, potencializa o nosso trabalho da sociedade civil organizada. É uma grande honra essa parceria com todos os meios de comunicação nesse momento difícil do Estado, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Depois de tudo que nós passamos no ano de 2024, o prédio do Palácio do Comércio inundado no primeiro andar, ilhado, com dificuldade de acesso, a gente não conseguia se locomover pelo estado do Rio Grande do Sul, não conseguia de um lugar para o outro, ficamos meses sem aeroporto. Parece que já faz parte da história, né? Parece que a gente virou essa acho que faz parte da resiliência do gaúcho, né? A gente nem se dá conta que foram poucos meses atrás um verdadeiro esforço de guerra. Depois de tudo isso, nós estamos iniciando aqui mais um mandato de 2 anos, essa casa, o segundo mandato, e a gente fez uma releitura de toda essa mudança do mundo. Nós estamos fazendo uma releitura do cenário, a gente aproveitou a riqueza que a gente tem no Conselho Consultivo, grandes personalidades, inteligências de todos os lados, lideranças. Fizemos um debate sobre as notícias, sobre as pesquisas de opinião pública, sobre o sentimento de diferentes empreendedores. Conversamos lá com a Elis Hartmann, que tem as pesquisas de opinião pública, o William Link, a Dona Maria Helena Rodopé, o Dr. Guerdal, a Marca, Fabiana Dalazen, Gerardo Guerra, e
citar todos, porque são 24 conselheiros, né, de diferentes áreas, de todas as áreas, que a gente vai fazendo essa leitura do cenário para poder enxergar quais são as prioridades que nos afligem, qual deve ser o nosso papel enquanto sociedade civil organizada, enquanto federação, e como é que a gente monta esta estratégia. E na última quinta-feira, eu e o Toledo estivemos assistindo a uma fala do ex-ministro Paulo Guedes, lá em Caxias, em que ele falava sobre o cenário do mundo e dizia que terminava uma era dominada pelas democracias liberais, em que o pensamento prevalente era a economia de mercado, princípios de economia de mercado em todo, globalizando as negociações, injetando capitais e tecnologias em todos os países, e que essa era terminava em 2025, em função da guerra da Ucrânia, da pandemia, por vários motivos de instabilidade, terminava em 2025 para começar uma era de desordem mundial sob o domínio do pensamento conservador, fechando as economias, daquele produzir em casa, não mais trocando tecnologias, recursos, capitais, migrações. E ele lamentava, no final da sua fala, que o Brasil tivesse perdido sua oportunidade ao longo de décadas, andando na contramão deste movimento, porque sobrecarregou a sua economia com impostos, regulamentações, piorou tanto o ambiente de negócios que chegou a ser necessário proteger os setores econômicos da concorrência externa. E o Brasil fez isso e fazia isso, enquanto a Ásia, a China, a Índia, a Coreia do Sul abraçavam os princípios da economia de mercado, se beneficiavam da injeção de capital, de tecnologia, absorviam expertise, know-how e desfrutavam de um enorme crescimento social e econômico. Esse diagnóstico, ele conversa com a leitura que nós vamos fazer no Conselho Consultivo do cenário brasileiro, porque a gente identificou que no Brasil esta era da desordem mundial, ela se manifesta com a antecipação e o ressurgimento de uma polarização alicerçada numa agenda de costumes. E a gente enxerga famílias no Brasil e no Rio Grande do Sul também angustiadas porque estão sendo pressionadas a tomar decisões se são contra ou a favor do aborto, mas elas percebem que falta dinheiro no supermercado, estão pressionadas pela questão econômica. Famílias e pais que estão angustiados com uma segunda geração, com filhos dependentes, filhos que não têm propósito, que não têm ambição, que não querem compromisso, que não querem formar vínculos, que não querem compromisso com um emprego, com renda fixa, que não querem um casamento, que não sonham em construir uma família, construir uma casa, que não se sentem responsáveis pela sorte dos pais e tampouco se sentem sonhando com a possibilidade de ser responsáveis pelos filhos. Assim, talvez não seja melhor só desfrutar da vida, desfrutar do momento e não ter filhos. Uma segunda geração com baixa disposição, que angustia as famílias, porque vínculos representam sacrifícios. Isso para nós demonstra uma crise dos valores que nos unem, dos valores que formam o cimento social, aquela preocupação com o outro, nós nos importamos uns com os outros, e também fere a nossa capacidade de nos reerguermos, de superarmos obstáculos, de construirmos um mundo melhor. Porque essa dor das famílias brasileiras, ela está encontrando um Brasil onde os políticos estão dobrando a aposta no caminho errado, no caminho do nós contra eles. Um Brasil que recusa-se a discutir a qualidade das despesas públicas, que recusa-se a enfrentar a reforma administrativa, que continua gastando de forma inconsequente, promovendo desequilíbrio fiscal, gerando inflação e juros mais altos para todos, para trabalhadores, para empreendedores, para empresários. E numa
numa crise também de valores mundiais, onde nós temos hoje a certeza da falta de grandeza do vencedor, que não estende a mão ao perdedor, mas ao contrário, tripudia sobre os eleitores de quem foi derrotado, como se eles não tivessem feito uma escolha democrática, mas fossem cúmplices do que o eleito fez. Isso vale para a esquerda e vale para a direita, vale para os Estados Unidos e vale para o Brasil. Uma falta de grandeza. As pessoas vencem e tripudiam sobre o vencido, não estendem a mão. Uma crise de valores mundiais. E nós trilhamos um caminho no Brasil onde nós enxergamos milhões de vagas disponíveis, vagas de emprego, que nós não conseguimos preencher, que estão comprometendo a nossa capacidade produtiva e ao mesmo tempo comprometem a capacidade e o potencial de arrecadação do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul, e a capacidade de arrecadar mais impostos de forma mais justa, distribuídos sobre mais pessoas, ao mesmo tempo que nós sobrecarregamos trabalhadores e empreendedores com encargos sobre a folha, com impostos, com inflação, fazendo com que eles se endividem para sustentar as próprias famílias, ao mesmo tempo que sustentam jovens, adultos, solteiros no ócio do Bolsa Família, que consumiu 168 bilhões de reais no ano de 2024, já com quase um quarto da população brasileira preferindo estar no Bolsa Família, mesmo com uma baixíssima taxa de desemprego que nós nos encontramos hoje no país, com tantas vagas em aberto. Um caminho que traz tranquilidade para o crime organizado, interpretações novas do Judiciário, do STF, que traz insegurança para empreendedores, para quem age de boa fé, normativas federais que nos preocupam, para quem gera emprego, que pode ser criminalizado, tratado como um criminoso, como um bandido, mesmo agindo de boa fé, mesmo andando de braços dados para os seus funcionários, colocando o medo no lugar da confiança, com o medo afugentando novos investimentos, o medo do futuro, o medo de ser responsabilizado, o medo de ter que indenizar. Um diagnóstico brasileiro que diz que a opinião pública hoje, isso já apareceu nas eleições de 2024, as tendências, ela está receptiva aos valores do empreendedorismo, porque ela nem acredita mais que vai se aposentar um dia, e se aposentar acha que vai ser com um salário mínimo. Então ela quer empreender, porque ela quer renda com liberdade de horários, com autonomia, com qualidade de vida, e ela não acredita mais na aposentadoria. E todos esses desafios, esse cenário, nos desafiam muito mais no estado do Rio Grande do Sul, porque nós passamos por uma tragédia climática. Nós precisamos nos reerguer e nós precisamos fazer isso sem agravar o êxodo no estado do Rio Grande do Sul, sem perder as empresas, atraindo novas ondas de migrações. Nós precisamos, e tudo isso será abordado com certeza pelo governador Eduardo Leite na sua palestra, os desafios de infraestrutura, com a irrigação, as concessões que nós temos que enfrentar. Mas isso forma, juntando com as dores do gaúcho, da família gaúcha, que são todas as dores brasileiras, mais as dores de quem passou por um esforço de guerra ao longo de 2024 e que hoje exige respostas, exige soluções, porque precisa dar respostas. Eu fico, eu saio, eu sigo, eu paro. Com as dores da opinião pública gaúcha formam um campo fértil. E este é o cenário que nós vimos à nossa frente. Um campo fértil na opinião pública gaúcha. Se for deixado ao acaso, vai germinar na forma de conflitos, de divergências, de dissensões. Mas que nós precisamos cultivar com as melhores ideias para construir um estado de espírito de superação que nos leve a um caminho melhor. Porque os anos de 2025 e 2026 vão definir as tendências dos próximos 30 anos, dependendo da nossa capacidade de convergência, de mobilização, de acelerar soluções.
papel da sociedade civil organizada, o papel da Federação. Nós precisamos ir ao encontro das dores das famílias gaúchas, das dores da opinião pública, oferecendo valores e princípios como resposta, como um caminho em direção à qualidade de vida e à geração de oportunidades, que são os dois fatores capazes de atrair novas ondas de migração para o estado do Rio Grande do Sul. Como tivemos de italianos, tivemos de imigrantes, nós precisamos reverter a curva demográfica que se inverte em 2026 e só faremos isso atraindo novas ondas de migração. Quando eu vinha para cá, uma questão de horário, eu tive que pegar um Uber. E peguei um Uber e era um venezuelano motorista, Jesus. E eu perguntei para ele quando ele tinha saído, por que ele tinha saído da Venezuela. Ele disse: eu saí da Venezuela há 8 anos atrás para cá, porque eu tinha dinheiro, eu era gerente lá na loja, e eu ganhava bem. E aí eu tive que ir, não tinha mais comida nos mercados, e a gente tinha que ir, eu fui com minha mulher às 5 horas da manhã para o mercado. E quando chegou 2 horas da tarde, escreveram um número no meu braço, 286. Eu pedi autorização dele para falar essa história. Escreveram um número e disse, e daqui a pouco chegou o caminhão da comida e nos chamaram e disseram assim: só tem comida para os 100 primeiros. E nós voltamos para casa com fome, e eu disse: temos que ir embora, nós temos que ir embora, temos que ir atrás de um mundo novo. E ele veio para o Rio Grande do Sul 8 anos atrás, comprou um carro, está comprando uma casa, está apaixonado pelo estado do Rio Grande do Sul, porque ele tem cicatrizes, necessidades, dores, ele tem disposição. Ele traz trabalho, mas ele traz valores, traz princípios, ele traz o que os italianos nos trouxeram, o que os alemães nos trouxeram, o que os israelitas, os árabes nos trouxeram. Não trouxeram conflito, trouxeram valores, princípios, trabalhos, princípios de economia. O nosso desafio, governador e Assembleia, deputado Zanquim, é construirmos uma visão. Nós já fizemos um manifesto para uma visão de 2035, estaremos atualizando. Nós precisamos de uma visão, e o senhor já tem isso, mas uma visão que seja compartilhada por todos, de um estado próspero, inclusivo e humano. Que a dona de casa, a empregada doméstica, o pedreiro, o pequeno empreendedor, eu faço parte dessa visão, eu acredito nesse estado no futuro. Ela me traz mais qualidade de vida nos próximos anos. Eu preciso discutir as concessões rodoviárias. Eu não posso ficar 30 anos sem obra. Eu tenho que me livrar de uma concessão mal feita nas ferrovias, que estrangula, para desmantelar, que estrangula. Nós temos que fazer as grandes discussões nos próximos 2 anos para trazer qualidade de vida e provocar ondas migratórias. Nós temos que chegar em 2035, em cada gaúcho que foi embora dessa terra, olhando para trás, olhando para casa e dizendo: eu queria ter uma casa boa lá no Rio Grande do Sul. Eu estou na Inglaterra, mas eu queria ter uma casa boa lá, para que os meus filhos conhecessem a minha gente, conhecessem a minha terra, a nossa cultura, os nossos valores. Porque nós podemos ser de esquerda ou de direita, mas nós somos todos gaúchos. Nós todos acreditamos no trabalho no lugar do ócio, todos acreditamos no protagonismo no lugar da inércia. Podemos ser liberais ou conservadores, mas nós somos pais, mães, amigos, colegas, e nós queremos o melhor para a nossa terra. E se alguém disser que talvez isso seja um sonho, achar que milhões de pessoas vão se mover por uma causa de forma convergente, que servidores públicos vão se dar os braços para a iniciativa privada, para destravar burocracias, achar soluções, que o Estado e as empresas e os trabalhadores vão trabalhar em prol de um mesmo objetivo, de uma mesma causa. Isso é uma utopia, uma convergência de milhões de pessoas. Para esse alguém, eu digo que olhe para essa obra em cima das mesas, porque isso já aconteceu. Foi em maio de 2024 e foi no Rio Grande do Sul. Muito obrigado.